Os flocos de neve e as gotas de chuva congelada batiam contra a vidraça da janela com uma fúria tão implacável que parecia que alguém do lado de fora exigia, com desespero e insistência, ser deixado entrar na casa. O vento uivava por entre as frestas das velhas madeiras da casa na serra, criando uma melodia sombria e constante. E foi exatamente nesse momento, no meio daquela sinfonia caótica da natureza, que ela falou com uma voz baixa, quase um sussurro que cortou o ar pesado da sala. Vamos sentar juntos, por favor. Eu me sinto muito mais tranquila assim. Eu já estava sentado na beirada do sofá de couro desgastado, ainda com as roupas pesadas que usei durante o dia, no penumbro daquela sala de estar ampla, onde a única fonte de luz era uma luminária antiga com uma cúpula na cor de mel envelhecido. Lá fora, a tempestade de inverno da Serra Gaúcha rugia com uma força que eu raramente tinha visto, e a estrutura da casa parecia tremer levemente a cada rajada de vento mais violenta. A noite prometia ser longa, fria e interminável. Eu tinha viajado até a casa da mãe da minha esposa por apenas 2 dias. O objetivo era simples e prático: ajudar a cortar e empilhar lenha para a lareira, consertar o portão de madeira que estava cedendo e verificar as telhas antes que o inverno rigoroso se instalasse de vez. Era uma visita comum, uma obrigação familiar rotineira. Nada de especial foi o que eu pensei ainda no início daquela noite, enquanto limpava as ferramentas. Ela parecia muito mais jovem do que os seus 50 e poucos anos sugeriam. Não era uma juventude forçada, não havia nela aquela necessidade desesperada de provar algo para o mundo ou de esconder as marcas do tempo. Era uma beleza natural, serena e madura. Ela vestia um suéter caseiro de lã grossa, meias quentes nos pés, e seus cabelos estavam presos de um jeito simples, sem nenhum esforço ou vaidade excessiva. Eu sempre admirei essa qualidade nela. Essa capacidade rara de ser exatamente quem ela era, sem precisar de muitas palavras ou de máscaras sociais. E agora, quando ela se sentou ao meu lado no sofá, o espaço que restou entre nós era milimetricamente calculado. A distância exata para que a situação não fosse constrangedora, mas, ao mesmo tempo, um espaço pequeno o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava do corpo dela. A tempestade está terrível hoje, ela disse, com um tom de voz que soava quase como uma justificativa para o seu pedido. Desde que eu era criança, eu tenho um medo profundo de noites assim. Eu apenas balancei a cabeça em concordância. As palavras naquele momento pareciam completamente desnecessárias. Ela esticou o braço, pegou a manta grossa que estava dobrada no braço do sofá e, com um movimento fluido e natural, cobriu nós dois. Foi como se aquela fosse a decisão mais lógica e instintiva do mundo. A manta cheirava a roupa recém-lavada, a amaciante suave e a algo profundamente caseiro e familiar. Naquele exato instante, eu percebi com uma clareza assustadora o quanto tempo fazia que eu não sentia um aconchego tão simples e genuíno. Nós ficamos sentados em silêncio. O relógio de pêndulo na parede de madeira parecia marcar os segundos com um som alto demais, quase ensurdecedor no meio daquela quietude interna. Eu fixei meus olhos nos padrões geométricos do tapete felpudo, fazendo um esforço monumental para não pensar no fato de que ela estava tão perto de mim. Não porque aquilo fosse um crime ou algo moralmente proibido, mas simplesmente porque era uma situação completamente inesperada. Uma voz na minha cabeça gritava: você deveria se levantar, dar uma desculpa e ir para o seu quarto de hóspedes. Mas o meu corpo, pesado e relaxado pelo calor repentino, não demonstrava a menor pressa em obedecer aos comandos da minha razão. Ela começou a falar sobre coisas banais. Falou sobre como estava se tornando cada vez mais difícil dormir sozinha naquela casa enorme desde que ficou viúva, sobre como o inverno parecia chegar mais cedo e mais cruel a cada ano que passava. Eu respondia com frases curtas, monossílabos quase, enquanto sentia que a tensão inicial que enrijecia meus ombros começava a dar lugar a uma estranha e quente sensação de confiança. Não havia o menor traço de flerte ou coqueteria na voz dela. Havia apenas uma franqueza calma, uma vulnerabilidade madura, e isso, por algum motivo que eu não conseguia explicar, mexia comigo muito mais do que qualquer insinuação direta poderia mexer. Em um determinado momento, a luz da luminária de mel piscou, ameaçando nos deixar na escuridão total. Ela deu um leve sobressalto e parou de falar abruptamente. Eu percebi o movimento dela com o canto do olho. Não houve um toque, não houve um gesto dramático, apenas uma pausa na respiração. Mas foi exatamente dentro dessa pequena pausa que algo novo, algo quase imperceptível, começou a nascer entre nós. Não era medo da tempestade, não era um desejo carnal descontrolado, era mais como uma tomada de consciência. Nós dois estávamos sentindo o peso daquela noite de uma maneira intensa demais.
Do lado de fora, o vento uivou com ainda mais força, jogando galhos contra o telhado. Eu me peguei pensando que, no fundo, eu não queria que aquela tempestade acabasse rápido. E no segundo seguinte, eu me assustei com a minha própria linha de pensamento. A manta continuava perfeitamente estendida sobre nós dois. Não havia se movido um centímetro. Nós continuávamos sentados lado a lado, cada um perdido no labirinto dos próprios pensamentos, mas entre esses pensamentos já começava a ser construída uma ponte fina, frágil e quase invisível. Eu ainda não sabia, naquela hora, que aquela noite fria se tornaria o ponto de partida para um diálogo silencioso que nós dois vínhamos evitando há muito tempo. Por enquanto, era apenas uma obra do acaso, um refúgio de calor no meio do gelo que acabou se revelando muito mais importante do que qualquer discurso. O espaço debaixo da manta foi se aquecendo aos poucos, e junto com aquele calor físico, crescia dentro do meu peito uma sensação peculiar, como se a própria noite estivesse nos forçando a desacelerar o ritmo da vida, forçando-nos a prestar atenção, a olhar para os pequenos detalhes que normalmente ignoramos. Eu comecei a notar coisas que antes passavam completamente despercebidas pela minha visão periférica. Notei a maneira como ela sentava, com as pernas ligeiramente encolhidas sob o corpo, como, de tempos em tempos, ela ajustava a borda da manta com a ponta dos dedos, sem nem olhar para baixo, apenas para garantir que o tecido continuava nos cobrindo. Esses pequenos movimentos eram calmos, quase automáticos, mas carregavam uma dose de cuidado, uma atenção que não era jogada ao vento. Eu percebi que tinha parado de me importar com o tempo. Os ponteiros do relógio na parede continuavam a sua marcha implacável, mas a noite parecia ter se esticado como um elástico, nos concedendo uma pausa rara e, justamente por isso, incrivelmente valiosa. Ela mantinha o olhar fixo na janela, onde a mistura de chuva e neve caía como uma cortina branca e espessa. Às vezes, o olhar dela se perdia na escuridão por mais tempo do que o normal, como se ela estivesse enxergando através do vidro algo muito maior e mais profundo do que a simples tempestade. E nesses momentos de contemplação dela, eu sentia que a tranquilidade que ela exalava não era um traço de personalidade imutável, mas sim uma escolha consciente. A escolha de estar ali presente ao meu lado, dividindo o mesmo pedaço de tecido quente. Nenhuma palavra precisava ser dita, mas eu sentia a presença dela de forma muito clara. Não havia mais apenas como a minha sogra, a mãe da minha esposa, ou a dona daquela casa na serra. Eu a via como um ser humano, uma mulher que precisava desesperadamente sentir que não estava sozinha no mundo. Na forma como ela inclinava o corpo levemente para frente quando o vento batia mais forte nas paredes, havia uma confissão silenciosa. Não era um pedido de socorro ou de proteção física, mas sim um reconhecimento doloroso de que a solidão, em certas noites, consegue esmagar o peito com mais força do que o frio congela os ossos. Eu notei que ela parou de se afastar sutilmente quando eu precisava mudar de posição no sofá para aliviar as costas. No passado, durante todas as reuniões de família, sempre existiu uma fronteira invisível e muito bem delimitada entre nós. Uma distância respeitosa e fria. Agora, no entanto, essa fronteira havia se tornado maleável. Ela não tinha desaparecido por completo, mas parecia ter derretido no calor abafado debaixo daquela manta. Isso não me causava pânico, muito pelo contrário, trazia um alívio inesperado como se por algumas horas nós pudéssemos abaixar as armas e deixar de estar em constante estado de alerta. O ombro dela estava a poucos centímetros do meu. Eu não sentia o contato físico, mas sentia a proximidade através da minha atenção focada. E nessa atenção não havia malícia ou pressa. Tudo se desenrolava em um ritmo lento, quase letárgico, como a mudança gradual da luz da manhã. Eu tinha plena convicção de que se eu decidisse me afastar e ir embora, nada de trágico aconteceria, o momento não seria arruinado. Mas eu também sabia que não precisava dar um passo à frente. Ficar exatamente onde eu estava era o suficiente. Em um dado momento, ela soltou um suspiro longo e profundo, e o som da respiração dela soou como o ponto final de um longo e exaustivo monólogo interno. Depois desse suspiro, a atmosfera na sala pareceu ficar ainda mais silenciosa, mesmo com a tempestade castigando o telhado sem piedade. Eu cheguei à conclusão de que talvez era só disso que ela precisava. Não de conselhos, não de conversas longas, não de explicações sobre a vida. Apenas da presença calma e silenciosa de outra pessoa respirando no mesmo ambiente. Sem perguntas invasivas, sem julgamentos morais. Minha mente viajou para as visitas anteriores que fiz àquela casa. Visitas sempre curtas, focadas em resolver problemas práticos, cheias de tarefas, barulho e pressa. Naquelas ocasiões eu nunca tinha enxergado essa faceta dela.
Eu a via como uma mulher forte, cansada, mas sempre no controle de cada detalhe da casa. Agora, porém, ela se revelava não através de discursos, mas através da forma como permitia que aquela noite seguisse o seu curso natural, sem tentar controlar nada. Eu me dei conta de que, sem perceber, eu havia sincronizado a minha respiração com a dela. O ar entrava e saía dos nossos pulmões no mesmo compasso. Não foi algo planejado, simplesmente aconteceu. E nessa sincronia rítmica havia uma intimidade assustadora, embora absolutamente nada tivesse acontecido entre nós que pudesse ser classificado como um ato de traição ou um passo em falso. Era apenas uma insinuação, algo tão leve e efêmero quanto a sombra que a luminária projetava na parede de madeira. Aquela proximidade não exigia um desfecho romântico ou sexual. Ela existia por si só, como um fato isolado no tempo. E era exatamente isso que a tornava tão poderosa e inesquecível. Eu sabia, no fundo da minha alma, que chegaria um momento em que nós dois teríamos que encarar a realidade do que estava acontecendo. Mas por enquanto a noite nos mantinha presos em uma bolha de confiança silenciosa, nos dando a permissão para não ter pressa. E foi nesse instante de clareza que eu percebi que o acaso já não era mais apenas um acaso. A situação estava se transformando de forma lenta e inexorável em algo muito maior, em um calor humano que ainda precisava encontrar um nome adequado. A madrugada avançou, levando a noite para aquele estágio peculiar onde o tempo parece perder os seus contornos definidos. Eu percebi isso pela paz absoluta que se instalou dentro da minha própria cabeça. Meus pensamentos pararam de brigar entre si, pararam de buscar justificativas lógicas, pararam de procurar desculpas para o fato de eu estar ali. Tudo se tornou extremamente simples e, por causa dessa simplicidade, tudo se tornou muito mais intenso. Nós continuávamos sentados na mesma posição, e dentro daquela imobilidade compartilhada surgiu uma sensação que não era de desejo carnal, mas sim de uma expectativa contida. A expectativa de um próximo passo que nenhum dos dois estava com pressa de dar. A presença dela se tornava cada vez mais nítida para mim, como se os meus sentidos estivessem se ajustando à frequência dela, da mesma forma que um rádio antigo sintoniza uma estação distante. Ela não fazia nenhum movimento brusco ou intencional, e era justamente essa passividade que amplificava o impacto de tudo. De vez em quando, ela mudava a posição das mãos que estavam repousando no colo debaixo da manta, e o tecido grosso se movia de leve, criando a ilusão de que algo estava acontecendo onde, na verdade, reinava a inércia. Mas o meu cérebro capturava esses micromovimentos como se fossem sinais vitais. A tranquilidade dela havia mudado de tom. Não era mais o relaxamento exausto do início da noite, mas sim uma calma atenta e desperta. Eu sentia isso na minha própria pele, mesmo com a distância física e formal ainda preservada entre nós. Era como se ela estivesse me dando permissão para estar ali não apenas de corpo presente, mas com a minha alma e os meus pensamentos. E essa permissão era concedida de forma tão sutil, tão delicada, que quase passava despercebida. Em um determinado momento eu reparei que ela não estava mais olhando para a tempestade lá fora. O olhar dela estava fixo em algum ponto vazio no meio da sala, mas não era um olhar perdido ou distraído. Era o olhar típico de quem está travando um diálogo profundo e silencioso consigo mesmo. E eu tinha a mais absoluta certeza de que dentro desse diálogo interno dela, havia um espaço reservado para mim. Não para o genro, não para o marido da filha dela, não para o homem que conserta o telhado. Mas para mim, como um homem comum, um ser humano que por obra do destino estava ali ao lado dela na noite em que ela mais precisou. A luz amarelada da luminária suavizava os traços do rosto dela, destacando detalhes que a luz dura do dia costumava esconder. A maturidade, a aceitação das próprias marcas, a ausência total de pressa em viver. Não era o tipo de beleza jovem que exige atenção imediata e reações explosivas. Era uma beleza que simplesmente existia, sólida e inabalável. E constatar isso me trouxe uma ponta de ansiedade, porque é muito fácil notar uma beleza assim, mas é quase impossível fingir que ela não está lá. Eu me peguei, mais uma vez, prestando atenção no som da respiração dela. Estava compassada, profunda e serena. Houve um segundo em que eu tive a nítida sensação de que se eu virasse o meu rosto alguns centímetros para o lado, os nossos olhos se encontrariam de forma definitiva. Essa possibilidade ficou pairando no ar pesado da sala, como uma porta que foi deixada entreaberta de propósito. Eu tomei a decisão consciente de não virar o rosto, não por covardia ou medo das consequências, mas por um respeito profundo à fragilidade daquele momento. A manta continuava cobrindo as nossas pernas, e esse detalhe tão banal de repente ganhou um peso simbólico enorme. Não era um abraço, não era um beijo, não era sexo. Era um espaço compartilhado.
Dentro daquele espaço não havia cobranças, não havia passado nem futuro, mas havia a clareza cristalina de que nós dois sabíamos perfeitamente que algo muito importante estava acontecendo ali, mesmo que nenhum dos dois quisesse ou pudesse dar um nome àquilo. Eu sentia a tensão no ar, não uma tensão muscular, mas uma tensão emocional vibrante. Aquela linha tênue onde qualquer movimento em falso, qualquer palavra mal colocada, poderia destruir a magia ou mudar o rumo das nossas vidas para sempre. E paradoxalmente, eu sentia uma confiança cega de que nada precisava ser alterado. De que o quase é muitas vezes muito mais valioso e poético do que o fato consumado, porque no quase ainda reside a liberdade de escolha. Ela endireitou as costas levemente, como se estivesse organizando os próprios pensamentos. Foi um gesto minúsculo, mas para mim soou como um gongo. A noite estava caminhando para o fim, e nós estávamos caminhando com ela. Eu sabia que em breve, o silêncio deixaria de ser suficiente. Chegaria a hora em que a realidade exigiria algo mais concreto, uma palavra de despedida, um olhar de reconhecimento, uma ação. Mas essa hora ainda não tinha chegado. E dentro dessa espera, banhada em calor e atenção mútua, havia uma pulsação de vida extraordinária. Eu tinha consciência de que o próximo passo seria o mais difícil de todos, porque depois do quase sempre vem a encruzilhada. Recuar para a segurança das sombras ou dar um passo corajoso em direção à luz. O silêncio na sala ficou mais denso, quase palpável, como se a própria madrugada estivesse nos testando para ver quem seria o primeiro a quebrar a regra não dita. Eu entendi que, a partir dali, as coisas seriam diferentes. Não mais agressivas, não mais barulhentas, apenas mais profundas. De repente ela virou o rosto ligeiramente. Não na minha direção, mas como se estivesse se voltando para o próprio interior. E esse simples movimento mudou a dinâmica de tudo. Não foi um convite para avançar o sinal, mas foi uma autorização silenciosa para que eu continuasse prestando atenção nela. Para que eu não desviasse os olhos daquilo que a sociedade nos ensina a ignorar. Eu percebi que já não estava mais ouvindo o barulho da chuva ou do vento, mas sim as pausas entre os sons. As pausas onde ela existia ao meu lado, despida de todos os rótulos familiares. Não como a dona da casa, não como a viúva, mas como uma mulher que viveu muitas décadas e que, apesar de tudo, não perdeu a capacidade de sentir o sangue correr nas veias. Nessas pausas silenciosas, ela me comunicava muito mais do que se estivesse discursando. Não com indiretas verbais, mas com a força da sua presença. Com movimentos lentos e calculados, ela tirou os óculos de leitura do rosto e os colocou sobre a mesa de centro de madeira rústica. Foi um gesto cotidiano banal, mas que carregava uma carga de determinação interna muito forte. Era como se ela estivesse se preparando para um confronto inevitável. Não comigo, mas com os próprios sentimentos. Eu observei como a tensão abandonou os ombros dela, como o peito subia e descia com mais suavidade, e de repente tudo fez sentido. Ela não tinha mais medo da tempestade lá fora. O que importava para ela era que dentro daquela casa houvesse calor humano, e não apenas o calor gerado pela lenha queimando na lareira. Eu senti com todas as letras que ela estava me permitindo ver a sua essência, a sua versão sem armaduras, aquela que ninguém mais tem o privilégio de ver. Não a mulher exausta pela vida, mas a mulher real pulsante. E isso era um presente muito maior do que a simples confiança. Era um reconhecimento de alma, feito sem o uso de uma única vogal. Às vezes, tudo que um ser humano precisa é de uma testemunha silenciosa para sua própria paz. Alguém que sente no sofá ao lado e não faça perguntas idiotas. Eu refleti sobre como seria fácil estragar tudo aquilo com um toque precipitado ou com uma piada fora de hora. Por isso, eu me mantive estátua, como se a própria escuridão da sala estivesse segurando os meus ombros com mãos de ferro. Ela, em contrapartida, pareceu dar um passo emocional na minha direção. Na maneira como ela deixou o olhar descansar sobre a chama amarela da luminária por alguns segundos a mais do que o normal, havia um pacto de intimidade que dispensava o toque físico. De repente, ela deu um sorriso contido, quase inaudível. Não estava rindo de mim, nem da situação absurda, mas de alguma lembrança ou pensamento que cruzou a mente dela. Foi um sorriso genuíno, quente e desprovido de qualquer ironia ou amargura. Eu interpretei aquele sorriso da seguinte forma: a vida tem uma maneira muito peculiar e silenciosa de nos surpreender. E se a gente parar de fazer barulho, a gente consegue ouvir a vida respirando. Essa constatação encheu o meu peito de uma paz indescritível. Eu notei que a manta havia escorregado um pouco para o lado dela, revelando a borda do suéter de lã. Um detalhe insignificante. Mas naquele contexto pareceu uma pequena concessão, uma bandeira branca mostrando que ela aceitava e acolhia a minha atenção focada nela.
Eu não estiquei a mão para puxar a manta de volta. Não porque eu fosse insensível ao frio dela, mas porque eu já tinha aprendido a lição daquela noite. Tem momentos em que a melhor atitude é a não interferência. Nós permanecemos naquela imobilidade por um tempo que eu não sei calcular. Em um certo momento eu tive a impressão de que ela abriu a boca para falar algo, mas as palavras morreram antes de nascer. E foi melhor assim. Aquele nível de conexão não suportaria explicações lógicas. Exigia apenas honestidade brutal, principalmente consigo mesmo. Eu sentia o respeito por aquela mulher crescer dentro de mim a cada segundo. Respeito pela forma magistral e cuidadosa com que ela nos guiava por aquela corda bamba de emoções, garantindo que nenhum dos dois caísse no abismo do arrependimento. Eu entendi que o próximo passo não teria mais nada a ver com a tempestade, com o vento ou com a noite. O próximo passo seria sobre o que sobraria de nós quando o sol nascesse. Sobre como nós teríamos coragem de olhar nos olhos um do outro sob a luz implacável da manhã. E surpreendentemente essa ideia não me causava pavor. Pelo contrário, dava um peso real e um significado profundo a tudo que estávamos vivendo. Foi nesse exato segundo que a grande epifania me atingiu. A verdadeira intimidade pode atingir o seu grau máximo de maturidade muito antes de se tornar física ou explícita. E é exatamente aí que reside o seu poder mais devastador. A manhã ainda estava longe de raiar no relógio, mas a noite, psicologicamente falando, já começava a arrumar as malas. Não porque a luz estivesse surgindo, mas por causa de uma sensação interna de ciclo fechado. Eu percebi isso porque a forma como eu sentia o ambiente mudou drasticamente. A tensão elétrica que pairava no ar evaporou, dando lugar a uma clareza mental absoluta. Não era um alívio de quem escapou de um perigo, era a clareza de quem teve a casa interna arrumada por mãos invisíveis que, ao terminarem o serviço, saíram de fininho sem bater a porta. Ela continuava sentada ao meu lado, na mesma posição, mas a aura de tranquilidade dela havia ganhado uma nova camada. Não era mais vulnerabilidade, era uma segurança madura e inabalável. Aquela segurança que não nasce da arrogância, mas sim das cicatrizes e da experiência de vida. Eu reparei que ela não prestava mais atenção no barulho do vento castigando as telhas, nem olhava mais para a janela escura. O foco dela estava totalmente ali no presente dentro daquela sala, naquele micro-universo que nós havíamos criado e dividido sem assinar nenhum contrato ou fazer promessas vazias. Eu me peguei pensando que aquela proximidade toda já não parecia mais um acidente de percurso. Tinha se tornado algo aceito, digerido e guardado no peito. Era como se nós dois tivéssemos assinado um acordo de paz silencioso. Sim, isso aconteceu, nós sentimos isso, e não há nada de errado nisso, nem precisamos provar nada para ninguém. A vida simplesmente abriu uma fresta para que fossemos honestos com as nossas carências, cada um da sua maneira. Eu fui invadido por uma onda de gratidão. Não apenas gratidão a ela, mas à própria noite de tempestade. Gratidão por ela não ter nos empurrado para o precipício do erro, mas por ter nos dado a chance de parar exatamente na borda, no ponto exato onde os sentimentos continuam puros, onde o calor humano não exige um pagamento com juros no dia seguinte, e onde a atenção não se transforma em uma cobrança sufocante. É um estado de espírito raríssimo de se alcançar, e talvez seja por isso que ele tem um valor inestimável. Em algum momento daquela madrugada, eu percebi que o medo da manhã seguinte havia sumido. Horas antes, a ideia de tomar café da manhã com ela me causava um frio na barriga, o medo do constrangimento, dos olhares desviados, da vontade de fugir usando desculpas esfarrapadas. Agora, esse medo tinha sido substituído por uma certeza inabalável. Nós seríamos capazes de enfrentar a luz do dia com a cabeça erguida sem pressa, sem discursos desnecessários, porque o que realmente importava já estava resolvido no silêncio. Nós tínhamos enxergado a alma um do outro sem filtros. Ela moveu a mão e ajustou a manta com cuidado, colocando-a de volta no lugar exato. E naquele gesto simples havia um encerramento. Não uma rejeição, não um afastamento frio, mas um encerramento digno. Como quem fecha a capa de um livro maravilhoso que pretende ler de novo um dia, mas não agora. Eu senti um respeito profundo por aquela linha imaginária que ela traçou com tanta delicadeza e precisão. Uma fronteira além da qual não existe o frio do abandono, mas sim a ordem natural das coisas. Eu refleti sobre a questão da idade, sobre a diferença de gerações entre nós, sobre como toda aquela situação poderia parecer bizarra para quem visse de fora, mas como era incrivelmente natural e pura para quem estava vivendo aquilo por dentro. Para um observador externo, seria apenas a cena de duas pessoas esperando a chuva passar. Mas nós dois sabíamos a verdade.
Sabíamos que dentro daquele silêncio, mundos inteiros haviam colidido e se acalmado. E essa verdade não precisava de plateia. O silêncio tomou conta da casa de forma absoluta. A tempestade de inverno foi perdendo a força e foi embora com a mesma discrição com que havia chegado. Eu entendi que em poucos minutos eu me levantaria daquele sofá, caminharia até o quarto de hóspedes, e algumas horas depois, nós estaríamos na cozinha, passando café fresco e conversando sobre as telhas que precisavam ser trocadas. E no meio dessas conversas banais, existiria algo novo, sutil, quase invisível a olho nu. Um respeito mútuo blindado pela confiança. Um afeto que não precisa de legendas. Eu aceitei esse desfecho com a maturidade de um homem feito, sem criar fantasias infantis, sem chorar pelo que não aconteceu. Às vezes o maior presente que a vida te dá não é a continuação de uma história, mas sim a compreensão dela. E isso, por si só, já basta. Eu sabia que faltava apenas um último passo. O derradeiro. Não um passo na direção dela para um beijo roubado, mas um passo para o lado, em direção à aceitação sábia de que nem todas as faíscas precisam virar um incêndio. De que alguns sentimentos cruzam o nosso caminho apenas para nos ensinar algo sobre nós mesmos, e não para destruir a vida que construímos. E havia uma paz monumental nessa constatação. A manhã entrou na casa de madeira de forma tímida, quase pedindo licença. Não chegou rasgando a escuridão com luzes fortes, mas sim com uma mudança na textura do ar. Eu senti a chegada do dia antes mesmo de abrir os olhos, percebendo como a acústica da casa mudou, deixando de ser um abrigo contra o fim do mundo para voltar a ser apenas uma casa na serra. A manta de lã continuava no sofá, agora dobrada com um cuidado extremo, servindo como uma lembrança de que tudo foi real, e não como uma prova de um crime. Isso era fundamental. Eu levantei da cama antes dela. Não porque eu quisesse arrumar as malas e fugir antes do café, muito pelo contrário. Eu queria estar de pé para receber aquele novo dia da maneira correta. Fui até a cozinha, enchi a chaleira de água e liguei o fogão. O chiado da água fervendo foi o som que finalmente colocou os pés da realidade no chão. A rotina devolveu a normalidade ao ambiente, mas não apagou a magia da madrugada. O que aconteceu ficou guardado não como um segredo sujo, mas como uma vivência preciosa. Quando ela entrou na cozinha, o olhar dela cruzou com o meu. Não havia pontos de interrogação nos olhos dela, não havia bochechas vermelhas de vergonha. Havia apenas uma compreensão adulta, serena e profunda. Ela estava com a mesma aparência de todas as manhãs, o cabelo arrumado de forma prática, a postura reta, a expressão lúcida. Mas eu conseguia ver a diferença. Não na pele ou na roupa, mas na energia. Na forma como ela puxou a cadeira de madeira, como segurou a xícara de café quente com as duas mãos, como olhou pela janela para a paisagem branca e congelada que a tempestade deixou para trás. Nós conversamos sobre o estrago que o vento fez no jardim, sobre a estrada de terra, sobre o que eu precisava terminar de consertar antes de pegar o carro de volta para a cidade. Eram palavras comuns, do dia a dia, mas por baixo de cada sílaba corria um rio de concordância silenciosa. Nós dois tínhamos a plena consciência de que algo grandioso havia se passado entre nós, e ao mesmo tempo, nenhum dos dois faria um circo em cima disso. Era como o fim de uma conversa telepática que não termina com um grito, mas com reticências suaves. Eu percebi que a minha admiração por ela havia se multiplicado por 1000, pela postura contida, pela elegância, pelo tato, pela sabedoria de não arrastar um momento mágico para a lama das justificativas, deixando-o intacto no pedestal onde ele ganhou significado. Nas atitudes dela durante o café, não houve uma única tentativa de criar um clima estranho, nem de forçar uma continuação do que houve no sofá, e muito menos de fingir que eu era um estranho. Tudo fluiu com uma honestidade e uma maturidade impressionantes. Eu me peguei agradecendo mentalmente a ela, a mim mesmo e àquela tempestade. Nem toda conexão de almas precisa terminar em uma cama. Algumas conexões servem apenas para te dar um tapa na cara e dizer: você está vivo. Você ainda tem um coração que bate. Você é capaz de dividir o seu calor com alguém sem precisar invadir o espaço do outro. E chegar a essa conclusão não é uma vitória menor do que uma noite de sexo selvagem. Talvez seja uma vitória ainda mais rara. Eu refleti sobre o quanto a nossa rotina é barulhenta, cheia de distrações, e o quanto é quase impossível parar para escutar o silêncio de outra pessoa. Naquela noite de inverno, nós conseguimos escutar. E isso foi o suficiente para que as engrenagens internas se encaixassem sem causar dor, sem deixar remorsos, sem criar falsas esperanças. Quando eu terminei de carregar as minhas ferramentas no porta-malas do carro e me preparei para ir embora,
Ela estava parada perto da janela da sala, olhando para o quintal que agora brilhava sob o sol fraco da manhã de inverno. Eu não caminhei até ela para dar um abraço apertado. Não por covardia, mas porque eu entendi que a partir daquele momento, manter a distância física era a forma mais elevada de demonstrar o meu respeito por ela. Nós trocamos um último olhar rápido através do vidro. E dentro daquele milissegundo de contato visual, tudo o que precisava ser dito foi dito. Gratidão, reconhecimento e paz. Eu abri a porta do carro, saí para a rua de terra e enchi os pulmões com o ar gelado e cortante da serra. O gelo estalava sob as solas das minhas botas. O mundo ao meu redor parecia ter sido lavado, estava nítido e brilhante. Eu tinha certeza absoluta de que carregaria a memória daquela noite comigo até o fim dos meus dias. Não como uma anedota sobre um desejo proibido pela sogra, mas como um exemplo raríssimo de como dois seres humanos podem se conectar de forma profunda e curativa, sem destruir a vida de ninguém no processo. Tem vezes que o destino não te coloca em uma encruzilhada para você escolher um caminho, mas sim para você entender onde você está. E se você abraça essa compreensão sem afobação, sem pânico, ela faz morada dentro de você para sempre. Como aquela velha luminária de luz amarela na janela, que não ilumina a rua inteira para todo mundo ver, mas que aquece de verdade quem está perto dela. E enquanto eu dava a partida no motor do carro e começava a descer a serra, a maior lição de todas se cristalizou na minha mente. Ser maduro não significa matar os próprios sentimentos ou fingir que eles não existem. Ser maduro é ter a sabedoria de colocar cada sentimento no seu devido lugar.